Boa noite para todos, graça e paz. Vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor para falar o seu coração. Deus tem um recado para a sua vida nesta tarde, nesta noite, mas nós precisamos prestar atenção. Neste lugar aqui tem, neste momento, ondas de rádio, de televisão, e nós não estamos vendo porque não sintonizamos algum aparelho. A Bíblia fala que a graça de Deus está em todo lugar. É preciso sintonizar. Então, sintonize seu coração, a sua mente, com a graça, a presença de Deus e o Espírito Santo. Peça a Ele para sintonizar seu coração, sua mente, conectar com o Senhor. Vamos orar? Pai, nós pedimos a Tua presença nesta hora, pedimos a Tua companhia e entregamos, consagramos mais uma vez, continuamente, este momento, este lugar ao Senhor. E eu peço em nome de Jesus que tudo aquilo de bom que o Senhor reservou para nós, todas as alegrias, todas as bênçãos, toda a paz, pedimos a Deus e recebemos em nome de Jesus. E tudo aquilo que não é teu, tudo que não é bom, toda maldade, toda mentira, toda malícia, ó Deus, aquilo que não vem de ti, nós rejeitamos, repreendemos, em nome de Jesus também. Abre nossa mente, nosso coração, para ouvir a Tua voz, começando por mim. E assim, ó Deus, podermos entender o que o Senhor tem para nós nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, pegue o seu esboço. Nós vamos meditar um pouquinho sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre crise. Crise. Uma palavra muito usada hoje em dia. Se você abrir o jornal ou se você ligar a sua televisão, você vai ver o tempo todo esta palavra. Crise. Crise de identidade, crise financeira, crise de abastecimento, crise no Oriente Médio, crise do petróleo, crise da segurança pública. Eu tenho até desânimo de ver quantas notícias ruins a gente vê todo dia na televisão. Meu pai é aposentado e teve um tempo que ele estava muito pessimista, reclamando muito de tudo. E eu não estava entendendo porque papai estava tão depressivo. E aí um dia eu acompanhei ele durante o dia e ele via todos os telejornais. Sabe, uns 3 de manhã, uns 3 de tarde, mais uns 3 à noite. Eu falei, eu estou entendendo por que meu pai está com tanta depressão, assim, tão desanimado. Toda hora, crise. Crise dos 40 e assim por diante. Talvez você não esteja vivendo uma crise agora, mas com certeza já viveu, e eu temo dizer que vai viver também, se você continuar vivo, não é? Todos nós passamos por crise. Agora, o que é crise? O dicionário WAS, ele diz que crise vem da palavra grega crisis, que significa ação ou faculdade de distinguir, ação de escolher, decidir, julgar. Olha que interessante, no original, esta palavra não é negativa, é uma palavra boa, é um conceito bom. Também, todos aqui já devem ter ouvido falar que na língua chinesa, o ideograma para crise, não sei se vai aparecer aí, significa uma mistura de perigo mais oportunidade. Está vendo aí? Perigo mais oportunidade. Então, a crise é isso aí. É um momento de risco, é um momento de problema, mas também é um momento de grande oportunidade para crescermos, para melhorarmos, para dar uma mudança na vida. Também a crise revela o nosso coração. Normalmente você conhece alguém nos extremos, quando ele está muito bem ou quando ele está mal, ou muito mal. A crise revela o que está no coração, do que você é feito. A crise mostra quem é você de fato, não aquela pessoa que nós construímos para a nossa convivência social, mas quem somos de verdade. A crise tem esse poder. As máscaras caem. A Bíblia fala de muitas crises, de muitas pessoas. E eu separei uma história bíblica lá no capítulo 27
do livro de Atos para nos ensinar um pouco sobre crise. O apóstolo Paulo, um homem já de 60 anos, havia sido preso por pregar o evangelho. Ele ficou 2 anos preso na cidade de Cesareia, e depois ele estava sendo levado de navio para ser julgado em Roma. E naquela viagem houve uma tempestade e um naufrágio. E Paulo então viveu uma crise nesse momento, ele e todas as pessoas que estavam naquele barco. E aí Deus vai mostrar para nós, através dessa passagem, como viver, como suportar uma crise, e o que está no coração na hora que ela acontece. Então, veja aí no seu esboço algumas coisas que acontecem conosco na hora da crise. Primeira coisa, as crises nos paralisam. Escreva aí, elas nos paralisam. O versículo 15 diz assim: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Você já ficou à deriva alguma vez na vida? Depois de lutar, de trabalhar, mas você ficou à deriva? Ou então, diante de uma situação de crise, você ficou paralisado, sem saber o que fazer, fazendo aquele tipo de pergunta: por que eu? O que eu fiz para ter essa doença? Ou ter esse problema na família? Ou essa dificuldade financeira? O que fiz? Ficamos, às vezes, paralisados, sem saber o que fazer. Essa paralisia que a crise traz, ela não é de Deus. Ela é do nosso coração ou do mal que existe no mundo, porque quando Deus está conosco, que nós sentimos a presença de Deus, nós não ficamos paralisados, nós agimos, nós nos movemos, ou paramos para ouvir o que Deus está falando. Mas aquela paralisia, aquela tristeza, aquela dor, aquela angústia, aquela coisa que você não sabe o que fazer com ela, não vem de Deus. Mas as crises fazem isso. Também as crises nos fazem desistir. O versículo 17 diz assim: levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Há muitas pessoas desistindo do casamento, desistindo da família, desistindo de coisas boas, porque entraram em uma crise. O tempo todo eu falo com pessoas assim, pessoas que desistiram da vida, desistiram dos valores, desistiram das coisas boas, porque no meio da crise, naquela hora da tormenta, elas pensam assim: não tem jeito, não vou conseguir, não suporto. É muito fácil desistir, é muito comum, mas não é isso que Deus quer para nós. As crises nos fazem desistir. E também as crises nos fazem abrir mão de coisas importantes. Coisas importantes. Olha só o que aconteceu com aquelas pessoas. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Pense você, mais de 200 pessoas em um navio, e tempestade, dia após dia, noite após noite. Foram muitos dias, dia e noite sem parar, de chuva, de vento, de onda, e as pessoas começaram a jogar fora a carga do navio, e daqui a pouco eles estavam jogando fora a própria armação do navio, com as próprias mãos. Você consegue se ver em alto mar, em um navio de madeira, arrancando a armação do navio e jogando fora? Eles começaram a lançar mão das coisas importantes, das coisas de maior valor,
das coisas essenciais. As crises nos fazem esse tipo de coisa. Também as crises nos levam ao desespero. Não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias. E continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Quem está falando isso é o apóstolo Lucas. Ele que escreveu o livro de Atos. Ele está dizendo, depois de muitos e muitos dias, de chuva, de vento, de onda, sem sol, sem terra, sem nada, nós perdemos a esperança de salvamento. Não estamos falando de uma crise pequena, mas aquela crise que dura. Uma doença que dura anos. Uma crise familiar que dura muito tempo. Aquelas coisas que parece que não tem mais jeito. Parece que não tem mais solução. Parece que Deus se esqueceu ou que não se importa. Você já sentiu isso? Seja honesto. Você já se sentiu sozinho? Com a sensação de que nem Deus mais se importa? Com a sensação de que não tem jeito, que acabou? Pois é justamente isso que aconteceu com aquele povo naquele navio. Em alto mar, eles perderam a esperança, chegaram ao desespero. Mas a Bíblia fala claramente qual foi a atitude do apóstolo Paulo. Ele foi o único naquele navio que não se desesperou. Ele foi o único que manteve a serenidade, manteve a calma e soube enfrentar aquela crise com tranquilidade. E não somente ele soube viver isso, mas ele soube ajudar as demais pessoas a viverem aquele momento e triunfarem. Porque a Bíblia vai dizer que nenhuma única pessoa morreu naquele naufrágio. Mais de 200 pessoas, ninguém morreu. Foi um milagre. Mas Paulo estava com Deus e ele tomou a atitude certa e a Bíblia vai nos ensinar como é que isso aconteceu. Então, como crescer com a crise? Como transformar essa coisa ruim em coisa boa? Como viver uma crise e sair melhor do que você era, mais forte, mais preparado, com mais fé? Ninguém aqui quer viver uma crise, né? Eu não quero. Mas eu posso aproveitar esse momento para ser uma pessoa melhor depois, para ficar mais forte, para ficar uma pessoa bem melhor do que eu sou. Vamos ver como. Na hora da crise, meu querido, perceba a presença de Deus. Escreva aí. Perceba a presença de Deus. Versículo 22 em diante diz assim, agora, Paulo falando, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Perceba a presença de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder. Quantas vezes nesta semana você conversou com Deus? Quantas vezes nesta semana você abriu sua Bíblia para ler o que está lá da palavra de Deus? Quantas vezes nesta semana você separou um tempo específico para ouvir a voz de Deus? Para perceber a presença de Deus diariamente, nós precisamos de convivência, de relacionamento com Ele. Precisamos que o nosso ambiente, a nossa rotina, o nosso dia a dia, seja feito e cheio da presença de Deus.
para que possamos nos acostumar nossa mente, nosso coração, a perceber a presença de Deus. Você lembra daquela passagem em que Eliseu estava cercado pelo exército dos sírios? E ele tinha um ajudante chamado Geazi, e Geazi estava apavorado, dizia para Eliseu: Eliseu, vamos ser trucidados, o exército dos sírios está ao redor de nós. E Eliseu estava tão tranquilo, e aí Eliseu faz uma oração e diz: Deus, abre os olhos desse moço, para ele ver. E Deus abriu os olhos espirituais de Geazi, e Geazi viu um grande exército de anjos protegendo ele e Eliseu. Quantas vezes nas crises nós não percebemos o quanto Deus está cuidando de nós, o quanto Ele está perto, o quanto Ele está presente. Você já recebeu aquela historinha Pegadas na Areia? Deve ter recebido, né, por internet. Ela é muito famosa, né? Acho que alguém sonhou que viu a vida, assim como fosse um filme, e a vida era simbolizada por pegadas na areia. E ele via as pegadas dele de Jesus. Até que um momento ele viu apenas uma pegada, não eram duas, e ele reclamou com Deus: olha, Deus, nos momentos mais difíceis da minha vida eu estava sozinho, só tinha uma pegada. E aí Jesus fala para ele: não, meu amigo, era eu que estava carregando você, aquelas pegadas eram minhas, não eram suas. A presença de Deus é constante, mas precisamos percebê-la, precisamos entender como Deus trabalha. Claro que eu não vou entender completamente, mas se eu tiver relacionamento com Deus, não vou ter medo, não vou desesperar, não vou abrir mão das coisas importantes, vou confiar, vou permanecer firme e constante o tempo todo, porque percebi a presença de Deus comigo. Também, meu querido, em segundo lugar, para você crescer com a crise, descubra o propósito de Deus. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Deus usa todas as coisas para o nosso bem, é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz taxativamente isso. Mesmo as coisas ruins, mesmo as doenças, não é que Deus faz a doença. Ele permite porque nos deu livre-arbítrio. Mas até mesmo a doença Deus usa. Deus usa o problema, Deus usa a dor, Deus usa a crise, Deus usa os desertos da vida, para que sejamos pessoas melhores. Deus está querendo formar um caráter, dar uma direção, um preparo ministerial. E muitas vezes isso somente será possível com uma crise. Às vezes nós não aprendemos de outro jeito, nós não crescemos de outro jeito. Só crescemos, só nos fortalecemos, só adquirimos habilidades quando passamos por um deserto, por um problema, por uma crise. Eu costumo dizer: qual é a melhor pessoa para ajudar alguém que está doente? A melhor pessoa é alguém que já esteve doente da mesma doença. Qual a melhor pessoa para ajudar um drogado? É alguém que já foi. Qual a melhor pessoa para ajudar alguém que está em luto? É alguém que já perdeu alguém também, uma pessoa querida. Nenhum de nós aqui quer isso, mas quando isso acontece, nós nos tornamos mais capazes, nos tornamos mais fortes. Podemos ajudar as pessoas, podemos crescer. Deus quer formar em nós uma identidade forte, um caráter aprovado. Ele vai usar a crise, Ele vai usar o problema, Ele vai usar a doença, Ele vai usar todas essas coisas. E Deus tem um propósito. Muitas vezes nós não temos que perguntar por quê, temos que perguntar para quê. Qual é o objetivo de Deus naquela situação? Às vezes nós nos metemos em enrascada por nossos próprios erros. Mas às vezes Deus nos guia para um deserto, para que possamos perder a mentalidade do escravo, porque o que curou o povo de Israel da mentalidade de escravo foi o deserto. E às vezes Deus nos leva a um deserto para que sejamos pessoas livres. Então, discirna
o propósito. Ao invés de reclamar, de desesperar, de brigar com Deus, pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor quer? Qual é o teu objetivo nessa crise? O que vai ser melhor para a minha vida? O que devo fazer? Que direção tomar? Como enfrentar esse momento? Qual é o teu propósito? Teu objetivo? E em terceiro lugar, meu querido, para você crescer com a crise, receba e confie na promessa de Deus. Receba e confie na promessa de Deus. Receba essa promessa e confie. Paulo fez isso. E ele disse para as pessoas que estavam no navio: assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá como me foi dito. Existem milhares e milhares de promessas na Bíblia. Milhares. E a Bíblia diz que nenhuma delas vai deixar de se cumprir. E Deus tem promessas para a sua vida, específicas para você. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu bênçãos para as nossas vidas. Deus prometeu vitórias. Ele não nos prometeu que viveríamos uma vida sem problemas. Tem uma promessa na Bíblia que as pessoas não gostam. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições. Essa é uma promessa também. Eu não gosto muito dela não, mas ela está lá, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão vencer também. Deus está conosco. Ele tem um objetivo para nós. E Ele tem promessas para nós. Eu vivo por causa dessas promessas. Eu trabalho, eu estou na igreja, eu ando o tempo todo pensando nelas. Aliás, vocês estão aqui também por isso. Porque cremos nessas promessas, e a principal delas é a vida eterna. Cremos que Deus tem para nós coisas muito melhores e maiores. O apóstolo Paulo creu, ensinou aquelas pessoas a crerem, e a história vocês conhecem. Se você não conhece, pode ler no capítulo 27 do livro de Atos. Eles chegaram a uma ilha e ninguém morreu, todos se salvaram. E Deus depois levou Paulo para Roma, onde ele foi testemunha do poder de Deus, ganhou muitas pessoas para Jesus com aquela viagem. E ficou o registro na Bíblia para a nossa inspiração. Aquela crise serviu e serve até hoje para abençoar tantas pessoas. Se não tivesse acontecido, nós não estaremos aprendendo esta lição. Não é? Eu desejo muito que as pessoas olhem para a minha vida nos momentos de dor e elas aprendam alguma coisa. Eu desejo muito que as pessoas olhem para mim quando eu estiver doente, quebrado financeiramente, tiver algum problema, alguma dificuldade, alguma luta, e elas olhem para mim e se inspirem. E elas olhem para mim e não vejam desespero. Não vejam uma pessoa que desiste. Desiste do que é certo, desiste de valores. Mas, ao contrário, que elas olhem para mim e elas sejam inspiradas a, quando chegar no momento delas, na crise delas, elas sejam pessoas melhores do que são. Então, para vencer a crise, veja a crise como uma oportunidade de crescer. Decida vencer a crise. É uma decisão. Perceba a presença de Deus. Descubra o propósito de Deus. Receba e confie na promessa de Deus. E sabe qual é a maior de todas as crises? A maior de todas as crises é não ter Jesus como Senhor, como Salvador. A maior crise da vida não é a financeira, não é a de saúde, não é a familiar, não é a crise profissional. Não, a maior crise que existe é uma vida sem Jesus. Eu tenho Jesus. Você tem também? Eu tenho Jesus. Eu estou pronto
para enfrentar todas as crises, porque a maior delas eu já venci. Aliás, o Senhor venceu por mim. Eu quero apresentar para você um arquivo simpático. Sabe aquele negócio que você recebe pela internet, aqueles PowerPoint? A maioria eu jogo fora. Mas alguns muito interessantes eu guardo. Eu recebi alguns anos atrás em um momento que eu estava numa crise. E eu comecei a ler e aquilo me abençoou. Então vamos ver aí. Pode ir colocando, Jorge. Quando você diz, não posso resolver as coisas, Deus diz, eu dirijo teus passos. Quando você diz, é impossível, Deus diz, tudo é possível. Quando você diz, me sinto muito só, Deus diz, não te deixarei, nem te desampararei. Quando você diz, não posso fazer, Deus diz, você pode fazer tudo. Quando você diz, não mereço perdão, Deus te diz, eu te perdoo. Quando você diz, tenho medo, Deus diz, não temas, porque eu estou contigo. Quando você diz, estou muito cansado, Deus te diz, eu te darei descanso, te farei descansar. Quando você diz, ninguém me ama de verdade, Deus diz, eu te amo. Quando você diz, não sei como seguir, Deus te diz, eu te ensinarei o caminho. Quando você diz, que caminho me conduzirá a Deus? Deus diz, meu filho amado, Jesus Cristo. E quando você quiser saber tudo que Deus tem para dizer em uma crise, leia a Bíblia. Você quer Jesus? Eu quero Jesus. Eu quero vencer todas as crises. Você já tem Jesus? Amém. Os que têm estão preparados para todas as crises. Mas se você ainda não tem Jesus, eu quero lhe fazer um convite. Receba a Jesus Cristo como seu Salvador nesta noite. Vença a maior de todas as crises, que é a crise da falta de Jesus. Receba Jesus nesta noite. Ele quer salvar a sua alma e mudar a sua vida. Você quer fazer isso? Eu quero orar por você. Se você quer fazer isso, levante uma de suas mãos para eu identificar e orar por você. Muito bem. Deus, obrigado, Pai, por essas vidas que levantaram as mãos. Obrigado por essas pessoas que estão dizendo, eu quero vencer a maior crise da vida, eu quero Jesus. Ó Deus, eu te louvo por essas pessoas. Agora eu peço que o Senhor esteja com eles, preparando-os para viver e vencer todas as crises. Em nome de Jesus, abençoe também meus irmãos, minhas irmãs desta igreja, Senhor. Que eles sejam pessoas capazes de enfrentar todas as crises e saírem vencedoras em nome de Jesus. Nós te louvamos. Amém. Você que se manifestou, levantou sua mão, eu quero lhe fazer um convite. Aqui fora tem um espaço chamado Espaço Conexão e você pode ir lá e preencher uma fichinha como essa aqui e nós vamos fazer contato com você, oferecer estudo bíblico, visita, oração. Não se preocupe, nós não vamos invadir sua privacidade. Mas se você quiser a nossa ajuda, se você quiser saber mais sobre Jesus, preencha essa ficha no Espaço Conexão. E você vai ganhar também um livro maravilhoso chamado Seu Nome é Jesus. Este daqui, tá? Você vai ganhar de presente este livro. E aí, isso aqui também vai te ajudar a entender melhor sobre a fé e a entender como você pode vencer todas as crises. Que Deus abençoe sua vida. Amém.